Meu nome é Marco Aurélio Birchel. A minha formação, eu sou engenheiro eletricista formado aqui na PUC Minas, com mestrado e doutorado na elétrica da UFMG. Nós estamos no Laboratório de Informática Industrial e Automação do curso de Engenharia de Controle e Automação da PUC. Sou professor do Departamento de Controle e Automação da PUC e do Departamento de Eletrônica da UFMG também. A indústria 4.0, essa terminologia que está bastante em moda hoje das coisas 4.0, 5.0. Quando a gente estuda sobre a Revolução Industrial na escola, o que a gente estuda é a primeira Revolução Industrial. Aconteceu lá no século, então, 18. E ela acontece quando a energia deixa de ser da força animal, tração animal, e passa, então, a ser a primeira forma de energia que a gente domina, que é, então, o vapor. Então, vem toda a Revolução Industrial que acontece inicialmente na Inglaterra, com as máquinas a vapor. No século XIX, acontece a segunda Revolução Industrial, em que agora a gente tem a energia elétrica. Então, a gente sai do vapor, vai para a eletricidade, e com o advento, então, dos motores elétricos, que têm um desempenho muito superior aos motores a vapor, a máquina a vapor, acontece a segunda Revolução Industrial. Isso aí a gente está no século XIX. No século XX, o advento importante é a eletrônica. Então agora nós temos dispositivos eletrônicos, basicamente depois da evolução, da invenção do transistor, e aí o microprocessador. Então nós temos microcomputadores, nós temos sistemas transistorizados, e aí nós temos a terceira Revolução Industrial. Então agora nós nos encontramos na quarta Revolução Industrial, essa da indústria 4.0, portanto, em que o advento significante é essa integração dos sistemas, os sistemas inteligentes e a computação como esse novo advento marcante. Nós podemos resumir dessa forma: a primeira revolução do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira da eletrônica e a quarta agora da computação, aplicados ao processo produtivo. A indústria 4.0 se caracteriza essencialmente pela grande aplicação computacional na indústria. A indústria 4.0 ela tem 9 dimensões. Então, ela tem a robótica, a parte de simulação, a parte de integração de sistemas, a internet industrial, a questão da segurança cibernética, a computação em nuvem, a chamada manufatura aditiva, que seria, por exemplo, as impressoras 3D, a realidade aumentada aplicada à indústria, esses óculos que a gente vê hoje, 3D e tudo mais, e o chamado Big Data e Analytics, que é a possibilidade de grandes extrações de informação através de dados que são gerados pelo processo produtivo, no caso específico da indústria. Essas dimensões, elas acontecem, não todas elas em todos os lugares, e nem sempre nós vamos ver esse conjunto completo de possibilidades, de dimensões. Acontece que essa indústria 4.0 ela ocorre, de fato, em todos os lugares, muito embora seja uma indústria de ponta. Se nós formos analisar a industrialização brasileira atual, nós vamos ver grande parte da indústria ainda na indústria 3.0, até mesmo na 2.0. Não que uma revolução industrial, ela elimine a outra, ela agrega. Então, hoje nós temos indústrias de ponta que estão nessa indústria 4.0, na quarta geração ou revolução industrial, mas nós, concomitantemente, temos também as demais. De fato, que aquela indústria não necessita de todo esse poder computacional, por exemplo. A gente muitas vezes não percebe que estamos fazendo uso, ou que aquele produto que a gente está consumindo é um produto dessa revolução industrial. Mas a indústria automotiva, ela é tipicamente uma indústria 4.0. As grandes montadoras e fabricantes de automóveis estão completamente imersos nessas tecnologias. Essa é bastante evidente nessa indústria, a presença da indústria 4.0. E a gente pode também ver a indústria 4.0 nas grandes mineradoras, por exemplo. Minas Gerais é um estado
que é o maior produtor de minério do país, né? Então, nós temos grandes mineradoras aqui que fazem uso constante dessas tecnologias, né? Esse laboratório que a gente está aqui mesmo, aqui nós temos uma disciplina do nosso curso de Engenharia de Controle e Automação que chama justamente Tecnologias de Informação aplicadas à automação, ou seja, nós, no nosso curso, né, já estamos completamente engajados nessa industrialização 4.0, não é? Estudamos, né, apresentamos para os nossos alunos tecnologias que eles usam aí no dia a dia, já saem daqui dominando parcialmente, obviamente, porque é uma questão muito ampla, mas já atentos a essa nova situação que nos apresenta, né? Muito dessa 4.0 que acontece na indústria, acontece no cotidiano nosso. E o aluno atual, ele é também produto dessa revolução, não é? Então, de fato, é muito, muito diferente. Se a gente pegar um aluno que tenha formado há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, não é? É um aluno com uma formação muito distinta da atual, né? No nosso caso específico, do nosso curso de Engenharia de Controle e Automação, isso fica mais evidente. Nós passamos recentemente, no último ano, nos últimos 2 anos, de fato, por uma mudança curricular, justamente para trazer para o nosso curso toda essa informação que não havia. Então, hoje, o curso de Engenharia de Controle e Automação da PUC, ele é completamente sintonizado nessa indústria 4.0 e aquelas 9 dimensões que eu havia dito, não é? Elas são tratadas hoje no curso. Então, é importante que a escola também esteja atenta a isso e traga para si essa responsabilidade de formar a nova geração de engenheiros, né? A grande massa de alunos nossos de jovens, né? São os jovens que estão entrando na universidade e vão ser a próxima geração aí do mercado de trabalho. Esses estão completamente sintonizados com essa realidade. Temos também alunos que já estão fazendo a segunda graduação deles, têm a automação como segunda graduação, justamente por perceberem essa necessidade de atualização no Instituto de Educação Continuada. Nós temos vários cursos, né, de pós-graduação, lato sensu, justamente de indústria 4.0 ou alguma questão relativa à indústria 4.0, né? Por exemplo, o curso de automação industrial, como pós-graduação, lato sensu. E ali, então, nós vemos profissionais de várias outras engenharias e até de outros cursos que não é engenharia, que querem buscar essa nova informação e formação na indústria 4.0, né? O movimento maior dessa geração que queira se atualizar acontece na pós-graduação. O impacto no mercado, ele acontece em 2 situações. O mercado de trabalho propriamente, ele está cada vez mais exigente. O engenheiro, ele esteja preparado para essa nova realidade. Bom, o impacto no mercado, ele acontece em 2 situações. O mercado de trabalho propriamente, não é? Ele está cada vez mais exigente, exigindo de fato o quê? Que o engenheiro ele esteja preparado para essa nova realidade. Então, existe esse impacto de que a formação do profissional tenha que estar de acordo, tenha que tratar desse tema, porque é a realidade, né? Isso não é uma coisa, não, isso está acontecendo. A gente percebe, inclusive, o Brasil como grande produtor agrícola, a gente vê que a indústria agrícola hoje, ela é completamente automatizada, né? A indústria 4.0 não está só em fábricas, né? Ela também está no campo. É a mesma indústria 4.0, né? E os mesmos desafios.
O outro aspecto dessa exigência do mercado é o mercado consumidor mesmo. O consumidor hoje, ele exige uma qualidade, e não apenas a qualidade do produto, mas essa questão também da relação social, né? da empresa e do meio ambiente, tudo isso força a indústria a se atualizar, porque ela não vai ser eficiente, ela não vai atender a essas demandas se ela não estiver usando essas tecnologias. Existe uma demanda grande, tanto do consumidor quanto daqueles que estão envolvidos no processo produtivo, de que se atenda, né, de que cada vez mais se migre para essa realidade da indústria 4.0. Mas isso também, como eu disse, são os produtos de ponta, essa produção aí mais versátil. Existem, obviamente, situações que vão se manter ainda por muito tempo nas revoluções anteriores. A gente, quando fala assim, inteligência artificial, existe uma aura, né, de mistério, alguma coisa, um romantismo em cima disso aí. Né? Inteligência artificial é uma técnica computacional que vem sendo estudada há décadas, aliada a redes neurais, né? Temos várias outras matérias que se agregam a essa dimensão aí da inteligência artificial, não é? Então, a inteligência artificial, ela não é mágica, é produto de software, né, de desenvolvimento de software, que faz, de fato, né, ter um poder. A questão toda é que hoje nós temos um poder computacional muito grande. A nossa eletrônica hoje ela é muito poderosa. Os nossos processadores são capazes de processar bilhões de dados, né, literalmente. Essa grande massa de dados que a gente gera, que a gente tem gerado, por exemplo, numa plataforma como o Google, aliada a esse poder de processamento gigantesco, né, faz com que nós possamos extrair o que a gente chama de informação. A informação, o tratamento inteligente do dado. A inteligência artificial é um conjunto de algoritmos, programas que alguém está fazendo. É a mente humana que está desenvolvendo isso através da computação, para que nós possamos, então, extrair desse grande conjunto de dados informação. O bom de tudo isso é que nós vamos ter informação de melhor qualidade. Com esses exemplos atuais de chat, GPT e tudo mais, é que você hoje é capaz de extrair desses dados informação relevante, informação interessante. É o poder computacional aplicado à extração de conhecimento. Isso é a essência da inteligência artificial. Ela não é, de fato, uma inteligência, não existe ali um ser, não é? Uma entidade. Né? O que existe é um conjunto de programas, né, de softwares, que estão rodando algoritmos, né, que são sequências de comandos, só que eles têm acesso a um conjunto de dados muito grande e uma velocidade enorme. Então, isso nos espanta, mas não é nada assim que não seja bastante, de fato, humano. Né? A inteligência artificial é um auxiliar computacional, como tantos outros, não é? Nós começamos aí na década de 70 com computadores que hoje nós entendemos ser rudimentares, mas eles já traziam editores de texto, planilhas eletrônicas, depois veio a internet, a comunicação, são ferramentas digitais, exatamente isso. A inteligência artificial é mais uma ferramenta digital da era computacional que vai auxiliar a humanidade. Eu não acredito, isso é um ponto de vista pessoal, não é? Que ela suplante a inteligência humana de maneira, assim, holística. Não. Pontualmente, certamente, a capacidade de extração de dados é enorme, nós não temos essa capacidade. Mas ela não é inteligente de fato, né? Esse nome inteligência é mais um termo alegórico, vamos dizer assim, tá certo? Não existe ali uma inteligência no sentido estrito em que
Nós nos entendemos como racionais, inteligentes e os demais irracionais. Né? É uma máquina. E a máquina supera o homem. A máquina sempre superou o homem pontualmente. Quer dizer, uma bicicleta supera o homem. O carro supera o homem, não é? O avião supera o homem, mas o avião ele faz com que o homem voe. O carro faz com que o homem corra velozmente, chegue rapidamente em algum lugar. É a mesma coisa, o computador ele vai superar as capacidades computacionais de cálculo, mas não supera o intelecto. Esse é o grande mistério, talvez, não é? De fato, as máquinas, elas superam, todas elas superam, a calculadora supera o homem. Hoje, ninguém mais sabe fazer conta, não é? O pessoal mais antigo fica assim, fala, nossa, eu sabia a tabuada, né? E você vai na padaria hoje, a pessoa para te dar um troco lá de 50 centavos faz a conta. Superou o homem? Claro que superou, mas ok, mas otimizou o processo, mudou. A questão hoje é outra, não é fazer conta mais. Para fazer conta tem calculadora, você pode muito bem usar a sua calculadora para fazer conta. Porque ela te supera nisso, com certeza. Alguém tem que projetar a calculadora. E essa pessoa está livre para fazer outras tarefas mais nobres, talvez. Mesma coisa acontece com a robótica. A robótica ela sempre teve um estigma, né? Sempre se estigmatizou demais a robótica. O robô vai tomar o lugar do homem. É o que a gente quer, que o robô tome o lugar do homem. Porque nós colocamos a mão de obra humana, a força humana, em coisas muito perigosas, insalubres. Então, se você pode trocar ali um empregado, um funcionário, por um robô e tirar o indivíduo de uma situação precária, excelente, que seja assim, não tem dificuldade nisso. É bom que se troque, que coloque máquinas para fazer coisas que não sejam nobres, que sejam perigosas, que sejam danosas à saúde. Empregado hoje, ele vai daqui a pouco adquirir uma doença profissional terminal. Então, é bom que haja o robô e que o robô tome esse lugar. E o robô nunca vai tomar o lugar do homem enquanto homem, né? Da humanidade. Né? Não vai. Já não tomou. Né? Nós temos aí indústrias 100% automatizadas. Quase não existe a força humana ali. E é bom que seja assim, porque não causa acidente, você tira o indivíduo de uma situação precária. É isso, é o que a máquina deve fazer. E é o que as máquinas fazem. A máquina de lavar roupa é ótima, não é? que é uma coisa que substitui. Quando eu coloco a roupa na máquina de lavar roupa, eu falo, gente, que maravilha da humanidade. As máquinas, elas são feitas para substituir a força humana. E elas vão fazer de forma... não sei se vai fazer melhor ou pior, mas elas vão manter aquela qualidade. Eu não sei se a máquina de lavar roupa lava melhor do que eu, mas sinceramente eu não quero descobrir isso. Já lava suficientemente bem para mim, porque me liberou dessa tarefa. Isso que a inteligência artificial faz. Ela vai ser capaz de fazer pesquisas, vai ser capaz de fazer vídeos, não é? O problema é que toda tecnologia traz consequências. Você ter o carro, é ótimo que você tenha, mas você pode morrer no seu carro. Ou você pode matar alguém no seu carro, que eu acho que é até pior. Carro mal usado é como o chat GPT mal usado. A culpa é do chat GPT? Não. A culpa é do indivíduo que está usando aquilo de forma estranha, de forma equivocada. Vão acontecer problemas? Certamente vão. Mas a gente tem que estar preparado para isso hoje. Nós temos que ter consciência do seguinte, quando você está vendo um vídeo, por mais realístico que ele seja, você tem que desconfiar desse vídeo. Na década de 70 você não desconfiava. Não tinha como produzir um vídeo a não ser filmando de fato aquilo ali. Hoje não. Existem robôs inteligentes que geram, vimos aí recentemente exemplos, de vídeos completamente críveis, não é? E de fato fake news, não é? Então assim, temos que estarmos capazes de identificar esse tipo de coisa. Sempre vão haver as duas faces, não é? Não tem como. Qualquer coisa que apareça vai ter depois aquele uso equivocado.
essa questão que acontece diariamente aí de golpes, não é? Na internet, golpes via WhatsApp e tudo mais. Se a pessoa recebe uma mensagem, deposite para mim não sei quantos mil reais, e ela deposita, eu vou culpar o WhatsApp disso? A pessoa tem que estar preparada para usar a tecnologia. Você tem que ter carteira de motorista para dirigir um carro. O que não pode é um indivíduo pegar um carro alcoolizado e tudo mais. Mas dizer que por isso o carro é ruim, não. O carro é uma ferramenta. Assim como a inteligência artificial é uma das ferramentas. Também não é a mais sensacional de todas. Ela é uma ferramenta tão sensacional quanto as outras. Percebe que a indústria 4.0, ela não é um advento pontual. Ela é uma evolução de outras revoluções anteriores e, de fato, ela não é estanque. Foi identificada, a bem da verdade, em 2016, que esse termo é cunhado e começa a ser utilizado de forma, assim, na literatura e tudo mais, a indústria 4.0, né? Uma coisa contínua que veio das demais revoluções industriais. A indústria 4.0 não é pontual, ela vem dessas revoluções anteriores e a engenharia vem também evoluindo como todas as demais áreas do pensamento humano. Então hoje tem essa responsabilidade de implementar esses mecanismos. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não vou fazer engenharia porque eu não gosto de matemática, não gosto de cálculo. A bem da verdade, o cálculo, não é? A matemática, ela é muito importante. Lógico, assim sempre foi, sempre será. Não só para a engenharia, mas para o cotidiano da nossa vida, não é? Mas ela não é a essência, digamos, a essência hoje, né? Um curso de engenharia, ele trata da matemática, trata da física, trata dos fenômenos naturais. O que é interessante e o que é instigante é você tratar desses fenômenos naturais de forma consistente e de forma aplicada. A engenharia hoje ela tem muito da computação, dos sistemas de informação e, obviamente, da física, da química, da própria matemática, mas de maneira aplicada. Então, é uma coisa que vai crescendo, um muro na frente da pessoa. A engenharia moderna, ela estuda esses fenômenos, né? Os fenômenos computacionais, os algoritmos e os fenômenos naturais, né? E aplica isso de forma bastante incisiva no processo produtivo que nós necessitamos no nosso dia a dia.